Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza! Pessoal, vou mostrar hoje pra vocês uma partida que aconteceu entre dois computadores de xadrez. O Shredder, que é uma engine, uma das primeiras engines ali na época do Fritz, anos 90, final dos anos 90. Shredder bem tradicional. E aqui Ghoul, também uma outra engine super forte. A partida aconteceu no TCC, que é um torneio que acontece aí todo ano, ou várias vezes por ano, entre computadores aí, entre engines de xadrez, tá bom? Essa aqui aconteceu no ano de 2013 e eu quero agradecer o Anderson Vinícius que me fez aí a sugestão dessa partida que é sensacional. Vamos a ela, uma partida histórica entre computadores. Aqui o Shredder abre com o peão da dama D4, temos aqui D5 pelo Ghoul, C4, C6, olha aí a defesa eslava, cavalo em F3, cavalo F6, desenvolvendo, cavalo C3 e aqui D por C4. Então aceitando aí o peão de C4, temos aqui A4 agora pelo Shredder, o lance teórico aí da posição, impedindo muitas vezes B5, C4 vai ser o peão que as brancas vão querer recuperar, as brancas estão com um peão a menos, então A4 é um lance bastante lógico. Bispo G4 foi jogado e aqui E4, desferindo um ataque para cima do peão de C4, ou seja, as brancas vão recuperar esse peão, não tem como defender. E aqui o Ghoul vai para uma ideia bastante diferente do que a gente está acostumado. Essa posição é conhecida na teoria. Eu acho que aqui nessa posição a gente já está indo no lance 6. As engines já estão fora do livro de aberturas, tá? Só para vocês entenderem, na maioria desses torneios, as engines têm que jogar ali 3, 4 lances, dependendo do torneio, 5, 6, ou às vezes até mais lances de abertura, tá? Hoje em dia. Mas aqui nessa época era 4 lances, aí no máximo era jogado aí de abertura, tá? De livro. Então aqui eu creio que já esteja fora dos livros, até porque o Ghoul faz um lance que não é catalogado nos livros de abertura. Vai para o lance bispo por F3 aqui já nessa posição, danificando aqui a estrutura de peões, né? Se você capturar de dama, tá caindo aqui o peão de D4, protegendo em C4. Então vai para essa ideia bastante interessante. Aqui de longe o lance mais jogado é cavalo A6, a teoria vai embora aqui, cavalo A6, bispo por C4, E6... E assim é jogado normalmente. E bispo por F3 não se vê. Aqui a partida seguiu com G por F3 e agora E6. Temos aqui torre G1, olha que interessante o Shredder aí. Ficou com os peões dobrados, mas está fazendo desse limão uma limonada, né? Já colocou a torre aqui na coluna G, incomodando o desenvolvimento do bispo. A partida seguiu com dama C7 e agora E5 atacando o cavalo e protegendo o peão de H2 que estava atacado. Cavalo D5 foi jogado e agora sim o Shredder recupera o peão com bispo por C4. Temos cavalo B6 atacando o bispo, bispo B3 protegendo aqui o bispo e tentando controlar o cavalo e agora A5 pelo Ghoul. Temos bispo em E3, cavalo A6 desenvolvendo e aqui dama em E2. Então todo mundo agora desenvolvendo aí as peças. Grande roque, aqui o Ghoul coloca o rei em segurança e a torre em jogo. Grande roque, o Shredder também coloca o rei em segurança e a torre, também protegendo aqui o peão central. E agora G6, o Ghoul precisa desenvolver aqui o bispo de casas escuras. A rei B1 foi jogado tirando o rei aqui dessa diagonal de casas escuras, o que pode ser sempre um perigo, alvo de temas táticos. Rei B8, o Ghoul vai fazendo a mesma coisa, vai escondendo um pouquinho o rei. E agora cavalo E4 aqui pelo Shredder, um lance muito interessante. Essa casa de E4 é ótima para o cavalo, ele fica com várias opções boas aqui de pular. Bispo em E7 foi jogado tentando controlar aqui os saltos do cavalo. E agora bispo em H6. Uma ideia muito interessante aqui do Shredder, a gente já vai ver. Torre D7 foi jogada aqui pelo Ghoul e cavalo D6. Aqui começa a confusão, pessoal. Bispo H6 tinha a ideia de fazer esse sacrifício de peão aqui em D6. O cavalo em D6 é um cavalo muito forte, tá atacando aqui em F7. Em geral, você não vai querer deixar um cavalo na cesta horizontal, o cavalo do seu adversário na cesta horizontal. O Ghoul captura o cavalo, vai para bispo por D6, E por D6 e agora é o X da questão, né? Agora é o X da questão. Por quê? Aqui a partida seguiu com torre por D6. Né? Esse peão é bom capturá-lo. Senão ele pode ficar incomodando aí, o bispo pode voltar para defendê-lo e pode ficar incomodando demais. Agora, capturar com quem? Né? Aqui a partida seguiu com torre por D6. E se tivesse capturado de dama, dama por D6? Aqui o Shredder poderia continuar com bispo G7, olha que legal, atacando a torre e ameaçando o bispo E5, aqui ganhando a dama. Né? Então aqui a posição ela é bem perigosa.
poderia ter sido jogado isso, mas o Gol preferiu não jogar. Por exemplo, depois de bispo G7, teria que jogar dama B4, aqui deixando a torre e atacando o bispo e tentando um contra-jogo aqui na ala da dama. Ainda assim, tá longe de ser fácil. É legal desses jogos de computadores porque a gente vai para umas variantes muito bonitas aqui. Então, qual que seria a ideia das brancas? O melhor seria realmente sacrificar o bispo, já que ele vai ser perdido antes de capturar a torre. Então, bispo por E6 aqui seria o melhor lance. Mas aí, as pretas não precisam nem capturar o bispo e nem se incomodar aqui com a torre, com um bispo por torre. Poderiam tirar a torre aqui jogando para torre E8, olha só que loucura. Agora cravando o bispo. E aí poderia seguir bispo E5 cheque aqui colocando bloqueio na coluna E. E depois de torre C7 aqui protegendo, né, a torre que estava atacada. Poderia seguir aqui com D5, que loucura, né? Essas posições aqui. D5 seria o melhor lance. Depois de F por E6 jogar D6 aqui ameaçando quando a torre sair. E jogar um D7 aqui com cheque e tudo mais. Tudo bem, mas aí a torre pode ir para D7. Mas aí teria torre G4, é surreal isso, e a dama fica sem casa nessa continuação, né? Aqui as poucas casas que ela tem, por exemplo, C5 tá vindo torre C1, a dama vai ser perdida aqui em poucos lances. Então, para não perder a dama B3, está vindo torre D3, essa dama vai ficar presa. Então, para não perder a dama, teria que jogar cavalo C4 aqui, bloqueando, entregando o cavalo, para jogar torre por C4, e aí sim dama B3, porque não tem mais torre D3 por conta de dama por C4. Que loucura, né? E aí nessa variante a gente teria chances aí para os dois lados, equilíbrio material e tudo pode acontecer, né? Então seria possível sim capturar de dama, mas que loucura, né? Que profundidade esses jogos de engine. Mas aqui seguiu com torre por D6 e agora bispo em F4, atacando aqui a torre e a dama. O Gol permitiu isso. Cavalo C8 foi jogado, e aqui sem pressa nenhuma, a torre não pode sair se não cai a dama, ou, né, e ainda tá o rei nessa diagonal, então aqui sem pressa nenhuma, o Shredder continua desenvolvendo, dama em E5, atacando agora a torre aqui de H8, torre de H em D8 protegendo, e aqui dama G7, atacando o peão de H7, temos H5 colocando o peão em segurança, torre C1, sem pressa, o Shredder não tem pressa de capturar a torre. Cavalo B4 foi jogado, bispo G3, B6, torre de C em D1, rei B7, e agora sim, o rei vai saindo, né, vai ficando esperto, se a dama sair também, aí tá na hora de capturar a torre, né. Por enquanto, bispo E5, torre de 8 em D7, F4 foi jogado e dama D8, o Gol faz um canhão de Alekhine aqui, mas na verdade a ideia era tirar mesmo as peças, tirou o rei, tirou a dama, foi tirando todo mundo da mira do bispo aqui, né. E aqui a torre continua sem poder fugir, sem poder escapar. A casa de D5 também está ocupada aqui pelo bispo e D4 está protegido pelo bispo, pela torre e pela dama, né? Então aqui o Shredder continua sem pressa e faz um lance bastante interessante aqui, F5 tentando abrir a posição. A partida seguiu com E por F5 e agora bispo por D6, cavalo por D6 e F3. O Shredder finalmente capturou aquela torre, no entanto aqui são 2 peões a menos. E a gente tem aí talvez a questão material muito próxima, né? Muito próxima aí a questão do material dos dois jogadores. Dos dois computadores. F4 foi jogado, dama em E5, pressionando o peão de F4. Cavalo em F5, dama por F4. E aqui cavalo por D4. A posição é perigosa, apesar de serem aqui 2 torres e bispo contra 2 cavalos e torre, né? Fora as damas. Essas peças estão jogando muito e os ataques aqui para cima do rei do Shredder estão se desenhando. Bispo C4 foi jogado e agora rei A7, colocando o rei mais uma vez aí em segurança. H4, C5 e agora a torre de G em E1. Temos torre B7, torre C1, F6 e aqui torre C3. Então aqui uma subida de torre importante aqui do Shredder, vai tentando se defender aí porque qualquer passo em falso aqui o Gol vai vir com ataques. G5 foi jogado, H por G5, F por G5 e agora as pretas têm esse peão aqui em G5 protegido e pode passar o peão de H. Posição perigosa, dama em E5 foi jogado, torre D7 e agora dama em E4. Temos H4 avançando com o peão passado, dama G4 tentando parar aí os peões e agora a torre em E7 propondo trocas e tentando entrar na posição. Tá ficando difícil aqui pro Shredder. Torre E4 foi jogado, dama em E8, pressão total na coluna E. E aqui torre de C em E3. Temos torre por E4 e o momento especial aqui da partida. O momento especial aqui da partida. Porque qual que é o ponto todo? A dama está em E8, está pressionando aqui na coluna E, mas ela também está ameaçando entrar aqui em A4 com ataques de checkmate.
né? Se a dama entra, perdão, aqui em A4, dama D1 é checkmate. Ou dama C2 seguido de dama C1, várias combinações aqui serão checkmate. Então o que a gente pensa? Vamos capturar de dama, né? A gente pensa isso, vamos capturar de dama, porque se a dama capturar aqui em A4, pelo menos a gente vai dar uns cheques aqui, pode até tentar dar checkmate. O rei sai, dá outro cheque, a torre vem, né? Por exemplo, não foi assim que seguiu na partida, tá, pessoal? Mas se joga a dama por E4 e aqui não joga o lance que equilibra a dama por E4 e joga a dama por A4, por exemplo, querendo dar checkmate, as brancas evitam isso, porque tem dama E7, cheque, rei B8, dama D8, cheque, rei aqui em B7, torre E7, cheque, esse rei vai levar checkmate, rei C6, torre C7, checkmate. Tá? Então realmente a gente pensa isso, vou capturar de dama. E aí as pretas teriam, não foi o que aconteceu na partida, teriam que tomar de dama. Você toma aqui de torre e beleza, a gente tem aí um final bastante difícil, bem equilibrado. Cavalo por F3, por exemplo, torre E7, cheque, rei B8, bispo E6 e o jogo vai embora. Seria um final bem arriscado aqui para as brancas também, mas segundo computadores dá para jogar isso e dá para igualar, dá para ir para o empate, tá? Então esse seria o caminho natural, pessoal, dama por E4. Mas aqui o Shredder vai para uma ideia incrível. Torre por E4, permitindo aqui dama por A4. A partida seguiu com dama por A4. Temos aqui torre E7 cheque, a partida seguiu dessa forma. E agora só tem uma, rei B8. Por quê? Rei A8 leva imediatamente checkmate, dama C8 checkmate. Então rei B8 foi jogado e agora fica a pergunta. O que jogar de brancas? Porque aqui as ameaças de checkmate são várias. Dama D1 é checkmate. Dama C2 seguido de dama C1 é checkmate. Como evitar tudo isso? Dá para segurar C2 e D1? Não dá. Aqui as brancas não conseguem segurar essas duas casas. Ou será que conseguem, né? Então o ponto todo é esse, a posição mágica da partida é essa. Essa partida ficou famosa por conta dessa posição. Como equacionar isso de brancas? Será que as brancas devem abandonar ou será que tem algum lance aqui, alguma saída? Bom, será que dama G1 funcionaria? Não foi o lance jogado? Dama G1 segura aqui a casa de D1 e a casa de C1. Aqui não funciona por conta de dama C2 cheque, rei A1. Aqui dama por C4 com uma posição completamente vencedora, ameaçando checkmate. Mas as brancas têm cheque aqui. Dama H2 cheque, rei A8, torre E8 cheque, rei A7. Dama C7 cheque, é verdade, vai ter bastante cheque. Rei A6, torre A8 cheque, parece que tá ficando complicado aqui, mas dá pra fugir, ó. Rei B5, dama D7 cheque, cavalo de D aqui em C6, fortaleza aqui, rapaz, todo mundo segurando aí o rei, né? E aí acabou, né? Aqui acabou, aí já não tem mais como dar mais cheque e as negras estão dando checkmate aqui em A2. Não adianta tentar fugir com o rei, porque aí tá vindo dama F1 cheque, o rei não tem mais pra onde ir, também vai pra sequência aqui de checkmate. Então, de fato aqui não dá pra jogar, né? Aqui deixa eu voltar na posição. Não dá pra jogar dama G1, não dá pra jogar dama G1, a gente viu que vai levar checkmate. Que mais aqui a gente poderia pensar em jogar? Então vou jogar um F4 aqui, que a minha dama fica segurando a casa de D1. Não adianta, que C1 ainda eu posso usar, ó. Dama C2 cheque, seguido de dama C1 checkmate. Então realmente o que jogar aqui, né? E aqui então o Shredder vai para um lance sensacional, pessoal. Vai para o lance bispo B3. Que é isso? O que tá acontecendo nessa partida? Bispo B3 segura as casas de C2 e D1, é fato. Mas você fala o seguinte, poxa, aqui é só capturar, né, o bispo. Claro que eu não vou capturar de dama, porque se eu jogo dama por B3, aqui a torre consegue ganhar a casa de E8, né, que estava guardada. E aqui as brancas podem ir para o contra-jogo, né? Rei C7, torre E7, rei B8, pode entrar aí com a torre, enfim, eu vou passar aqui alguns lances, a gente vê que as brancas estão no jogo aí, né? Nessa variante aqui, as brancas estão no jogo. Então não dá para querer capturar ali de dama, tá? Então aqui bispo B3 é o lance brilhante aqui pelas engines. E a partida seguiu com cavalo por B3. O Gol fala, beleza, agora eu tô ameaçando muito mais checkmates aqui, porque esses dois cavalos aqui estão ocupando todas essas casas aqui, ó. Né? A gente tem todas essas casas aqui ocupadas, então simplesmente dama 2 ou dama 1 entregam checkmate na hora. Então só ajudou aí o Gol. Por que aquele é o lance salvador? O próximo lance também é surpreendente. Se você quiser dar pause na posição e tentar encontrar o próximo lance, vale a pena. O próximo também é lance brilhante, apenas um lance aqui vai pro empate. Como assim empate, Rafael? Não dá pra empatar isso daí? E dá, pessoal, e dá. O Shredder vai aqui pro lance dama em F4. Como assim? Dama F4 cheque. E aqui não tem jeito, tem que capturar essa dama.
né? Se jogar rei A8, tá vindo dama F8 com sequência de checkmate. Se jogar rei C8, dama C7 entrega checkmate na hora. Então não tem outro jeito. Aqui o Gu captura a dama, a partida seguiu com G por F4. E agora a sequência que empata. Como assim empata, Rafael? Só sobrou a torre, aí um rei escondido no barril, né? Não tem mais nada aí, esse rei vai levar checkmate, o barril já descobriram que ele tá no barril, não vai ter jeito aí, como é que vai empatar isso? O Shredder então vai pro chicletinho, o famoso chicletinho no xadrez, pessoal. Se você não conhece o que é chicletinho no xadrez, agora você sabe. Aqui, olha só, torre B7, cheque, o chicletinho. A torre vai ficar encostando nesse rei pra sempre. E qual que é o ponto todo, né? Olha que legal que foi dama F4, o peão agora ficou bloqueado aqui. As brancas não conseguem jogar. Esse peão tá bloqueado, esse peão tá bloqueado. O rei tá afogado aqui, olha só, ele não consegue ir pra nenhuma casa. E se o rei do Gu capturar a torre, é empate por afogamento. Então o Gu ainda tenta sair, ó. E por que é chicletinho? Ó, isso aqui você vai grudando, ó, o chicletinho. Aqui, chicletinho, foi fazendo chicletinho. O rei não tem como sair dessa fileira do fundo, a torre vai ficar capturando, dando cheque aí no rei pra sempre, dando chicletinho. E aí a gente teve um belíssimo de um empate, que legal, né? Rafael, volta aí, você perdeu aqui, dama por D7, não era jogar rei F8. Não, dama por D7 continua aqui afogado, né? Quem tá afogando, na verdade, são os cavalos que estão afogando aqui o rei, não a dama, né? Então pode tirar a dama que continua sendo aí afogamento. Muito bonita essa partida aí, o chicletinho nessa partida tão famosa aqui entre Gu. Mais uma vez ali aquela sequência maravilhosa aqui de bispo B3, olha só, cavalo para o B3, dama F4, o ponto todo é esse peão aqui ele é móvel, né, mas dama F4, por isso não dama G3, né, porque dama G3 você continua com o peão podendo avançar, tem que ser aqui em F4, que aí o peão toma bloqueando o seu peão, que bonito, né, e aí o chicletinho mais uma vez, só no chicletinho. E o relatório aqui do chess.com. Beleza, pessoal? É isso. Se você gostou aí do vídeo, deixa sua curtida, deixa seu like. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal. Quero agradecer mais uma vez aí o Anderson Vinícius pela sugestão dessa divertida partida. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez. Xadrez.